Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão e eu tô aqui com você para estar compartilhando com você as dicas do Cadão, né? Que é um canal totalmente direcionado para você estar conseguindo gerar resultados, assim como eu gerei, no que diz respeito ao emagrecimento e à conquista da saúde, né? Então, eu consegui fazer uma redução de 25 quilos do meu peso, né? Eu cheguei a uma época que eu fiquei com 104 quilos e dei um basta para mim, né? Tinham vários problemas que eu tava na época, né? E um dos que era principal para mim, do que mais me incomodava, era justamente o quê? Eu não conseguia amarrar o meu cadarço, não conseguia amarrar o meu tênis, né? Para calçar o tênis era uma coisa terrível, porque eu tinha aquele caroço gigantesco na frente de mim aqui, na verdade, com 25 quilos a mais, era bastante coisa para tudo quanto é lado. Então aquele caroção aqui, aquele corpo grande, largo, né, tudo inchado, certo? E chegou uma época, um momento que não deu mais, né? A gente pode aproveitar os problemas que vão acontecendo com a gente e quando chega um momento que a gente fala, não, basta, né? Isso é um momento de decisão, um momento de transformação que a gente precisa pegar e estar utilizando. Tá? Então, da mesma maneira que eu consegui fazer isso, como eu aprendi muita coisa, eu decidi estar compartilhando isso com você para poder estar te ajudando e facilitando a você que está precisando. Né? Às vezes a gente tá, eu lembro que, por exemplo, comigo mesmo, eu fui ficando gordo, e sem ter a consciência de que isso realmente estava acontecendo comigo. Né? Uma vez eu ouvi uma frase num dos cursos de programação neurolinguística que eu fiz, né, que o professor citava uma pessoa que ele dizia assim, uma vez eu pisquei os olhos e quando eu abri ele de novo, tinham se passado 20 anos. Isso acontece muito com a gente. Né? A gente às vezes fica tão ali empenhado, tão envolvido com a nossa vida cotidiana, que a gente simplesmente perde, né, o contexto, o contato com o momento presente. Às vezes a gente vai acabar gerando resultados e se chegando a determinados resultados na nossa vida que não eram bem aqueles que a gente preferiria ter chegado, na verdade. É como aquele filme que talvez você possa ter assistido, né? Clique, eu acho, né? Que o cara ganha um controle remoto e quando chega numa situação que ele não quer, ele corre aquela parada, né? De tanto ele ficar correndo para frente, para trás, correndo para trás, dando pause, blá, daqui a pouco quando ele vê, ele tá lá no final da vida dele, quase morrendo, né? E obeso, extremamente acabado. Às vezes isso acontece com a nossa vida também. De repente a gente vai gerando um determinado conjunto de ações, de pensamentos, de comportamentos, de hábitos que que a gente vai permitindo se estabelecerem em nós. E quando a gente de repente se dá conta, se passou lá uma quantidade grande de tempo e às vezes a gente pode ter chegado num resultado que não era bem aquele que a gente gostaria tanto de ter chegado. Só que no momento em que a gente pega e fala assim, quero mudar isso, a gente tem a chance de exercer a nossa capacidade de escolha, de fazer uma mudança, de decidir. Isso é algo que é importante para você. Isso é um primeiro passo. Se você já baixou meu e-book, você vai ter visto lá que isso eu coloco como sendo o segundo passo. Eu indico lá 3 passos para você poder estar fazendo esse processo de mudança de emagrecimento. O primeiro é você ter clareza de onde você está e para onde você vai chegar. E o segundo é você decidir que você vai sair desse ponto A para esse ponto B, que é onde você quer chegar. Um ponto de saúde, de redução de peso, de emagrecimento, de bem-estar. Certo? Então, e o terceiro passo é você então ingressar num programa de transformação, onde você vai estar lidando com os 3 pilares para você estar emagrecendo e ser magro, que são eles o mindset, a sua alimentação e atividades físicas. Dentro disso tudo, se você ficar comigo aqui assim, você vai poder estar aprendendo. Eu preparei hoje um vídeo para estar compartilhando com você a respeito dos principais erros que a gente acaba cometendo nesse processo de emagrecer. Erros que eu também cometi muitos e que muita gente, que a gente que está envolvido nesse processo de poder estar fazendo um processo de emagrecimento, de reconquista de saúde, acaba cometendo. Né? E eu fiz uma lista aqui assim, boa, para a gente estar comentando. Tá? Um dos erros que é muito comum, né, muito comum, é você ir dormir com fome. Veja bem, as refeições são importantes a gente fazer. As refeições
de uma maneira sempre saudável, equilibrada, né? E agora, não é legal você dormir com fome. Por quê? Porque se você dormir com fome, você vai acabar dormindo um pouquinho mal e vai acabar acordando com muita fome. Se você acordar com muita fome, a tendência vai ser você comer muito mais ao longo do dia, né? E também tem aquele outro efeito. O que acontece? Se a gente fizer dieta, outra coisa é fazer uma dieta extremamente restritiva. Porque quando a gente faz uma dieta extremamente restritiva, a gente pega e fica o quê? Tenso com isso. Só o fato da gente ficar tenso já engorda, tá? Isso libera hormônio de estresse. Qualquer situação de estresse, ela é potencialmente engordativa. Por que ela é potencialmente engordativa? O estresse engorda por quê? Porque quando a gente libera o hormônio, os hormônios associados ao estresse, eles indicam para o nosso corpo que a gente está em situação de perigo, né? A nossa mente e o nosso corpo se preparam para o perigo. E se a gente está em perigo, a gente pode estar entrando num período de escassez. E se a gente vai entrar num período de escassez que vai estar influenciando a nossa sobrevivência, o que o corpo faz? Ele abaixa o metabolismo, aumenta a geração de gordura para poder se preparar para uma eventual período de escassez. E ao mesmo tempo, para poder estar gerando essa preparação, ele vai fazer o quê? Vai suspender a queima de gordura. Por isso que ficar estressado é engordante, tá certo? Se você se estressar com a sua alimentação, se você se estressa no momento em que você come, você está fazendo com que o seu corpo engorde. Por isso é extremamente importante o quê? Você ter desenvolver um padrão, né, tanto mental como alimentar, como também de rotina de atividades físicas e exercícios, que seja baseado em quê? Na tranquilidade, na calma. Né? É você chegar e conseguir ir gerando cada vez mais maneiras de lidar com o seu contexto de vida e com a sua alimentação de maneira tranquila e calma. Porque quando você faz isso, você manda uma mensagem para o seu sistema límbico que diz assim, tá tudo bem. Se tá tudo bem, você não precisa ficar gerando mais reservas energéticas. E você pode consumir as reservas energéticas que você já tem geradas. Porque tá tudo bem. Você não precisa se preparar para um perigo de escassez, para um perigo à sua sobrevivência. Certo? Então, você dormir sem estar com fome te possibilita dar aquela tranquilidade de que está tudo bem. E vai te possibilitar você chegar no dia seguinte e poder estar fazendo uma coisa que eu indico muito e faço muito e sempre fiz ao longo da minha vida, em todos os períodos em que eu fui magro, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente, para quem ainda não faz, é importante começar devagar, certo? O jejum intermitente, ele indica para o homem, tá? 16 horas de período sem comer e para a mulher 14 horas de período sem comer, tá? O que acontece? Tem algumas pessoas que acabam indicando que você pode consumir algumas coisas, pode consumir um pouco de gordura e tal, só que o jejum intermitente tem várias técnicas e vários formatos, tá? Só que o que é mais indicado, que vai te dar mais ganho, é o que você realmente consiga ficar sem ingerir nada que te possa estar gerando produção de energia, né? O nosso corpo produz energia basicamente de queima de carboidratos. Em algumas situações pode queimar a proteína, que ele quebra para virar carboidrato, ou então ele entra na dieta cetogênica através da produção de cetonas, que tem hoje em dia aí conhecida a dieta cetogênica, certo? Então, se você pega, tá, e fica um período maior, assim, de mais de 12 horas sem consumir nada que gere energia, vai chegar um momento em que as células do corpo vão começar a se comer, né? Elas vão começar a comer o quê? Principalmente o quê? As células mais velhas, tá? Tem um estudo fantástico, eu já fiz uma postagem anterior a respeito disso,
tá, do japonês que pegou, estudou isso e comprova, ele vincula isso com uma cura de uma opção de doença e tal, e inclusive com emagrecimento, tá certo? Por quê? Você vai passar a fazer a alimentação sua baseada na sua gordura que está lá, né, estocada, e também nas suas células mais velhas. Inclusive gera o rejuvenescimento, isso gera um combate ao câncer, a várias doenças e tal, porque gera uma renovação, acelera a renovação do seu organismo, ok? Então, se você, né, foi dormir satisfeito, lembra, satisfeito não é cheio, satisfeito não é estufado, né? Isso me lembra, uns anos atrás, eu conhecia um amigo que a família, 90% da família dele era toda com corpo legal, não tinha gente obesa, tá? Na família de parte de pai. E a gente conversando e tal, papá, ele, na época eu também não tinha excesso, era também magrinho e tal, a gente conversando, ele falou, não, a gente aprende lá em casa, aprendi com meu pai, que a gente come sempre, termina a refeição com um pouquinho de vontade de quero mais, né? E na hora em que você para de comer, deixando ainda uma vontadezinha de, pô, quero mais um pouquinho, você já é um nível onde você já está realmente, você já acabou a fome. O certo para a gente conseguir realmente comer o suficiente não é ficar satisfeito, né? É acabar a fome. Se você comer para acabar a fome, você vai comer muito menos do que você come habitualmente. Porque a gente, né, acabou desenvolvendo um hábito cultural de comer até a saciedade, até você ficar satisfeito. Só que ficar satisfeito é totalmente diferente de ficar sem fome. Se você come para ficar sem fome, você come muito menos. Inclusive a fome, ela vem em ondas. Se a fome vem e você simplesmente ignora ela, ela passa. O desejo de comer não é outra coisa, tá? A saciedade alimentar é outra coisa. Você pode comer infinitamente e se continuar insatisfeito e continuar com vontade de comer mais. Vontade de comer é diferente de fome, tá? Então, outro erro é misturar a fome com a vontade de comer. Se você tem fome e vontade de comer, aí você come muito mais. Agora, se você comer até acabar com a fome, você come muito menos. Então, se você conseguir implementar uma alimentação onde você fique satisfeito no sentido de acabar com a fome, acabou a fome, você vai conseguir ficar períodos mais longos sem comer. E é muito interessante você conseguir gerar esse hábito de estar conseguindo fazer um jejum intermitente. Ou seja, de você ficar, mulheres, 14 e homens 16 horas sem comer por dia. Ah, mas isso é muito tempo. Sabe o que acontece? Vale as horas dormidas. Então, se você, por exemplo, fizer a última refeição às 8 horas da noite, às 8 horas da manhã já vão ter 12 horas. Para o homem, né? 8, 9, 10, 11, 12, ao meio-dia, já pode fazer a refeição do almoço, tendo completado 16 horas sem comer. Né? Parece muito, mas é totalmente viável. Só que como que você consegue isso? Você consegue isso fazendo já alterações na sua alimentação, onde você já vai passando a ter uma alimentação mais baseada em mais nutrientes. Porque se você está habituado a fazer uma alimentação baseada em carboidrato, em calorias vazias, esse trâmite de 16 horas vai ser muito mais difícil. Tá? Porque a caloria vazia, primeiro que ela não vai, dificilmente ela mata a fome. Ou se ela mata a fome, como ela não nutre, por isso o nome caloria vazia, tá? Junk food, tá? Junk food é base caloria vazia. Tá entendendo? Então se você come muita comida industrializada, muito produto alimentar, você na verdade está se nutrindo muito pouco. Você está fazendo uma alimentação muito pobre. Quanto mais pobre a alimentação, mais você tem fome.
e vontade de comer. Porque muito dessas comidas também estão baseadas com produtos químicos e com trigo que despertam a compulsão em comer. E como nutre muito pouco, vai disparando a fome mais vezes. E baseado nas influências de propaganda toda, vai te dando mais vontade de consumir um produto, às vezes não tanto fundamentado na nutrição dele e muito mais no efeito que uma propaganda dele promete. Tá? Então é muito importante. Outro erro aí, ó. Qual é um outro erro que está aqui? O outro erro é comer produtos alimentícios. Um produto alimentício é diferente de comida. Comida é a comidinha cozinhada. Ela é base algo real que veio da natureza. Tenha sido essa natureza alterada ou não, tá? A comida orgânica ela é muito mais nutritiva do que a comida base uma lavoura industrializada. Entretanto, essa comida que venha de uma lavoura, de uma produção de carne, seja de qual tipo for, tá? Ou de ovos, enfim, industrializada, mesmo assim ela é muito melhor do que uma comida processada, industrializada, um produto alimentar. Produto alimentar é uma coisa que você compra numa embalagem. Comida é uma coisa que você compra os elementos para preparar uma refeição. Certo? Tá? Então, um dos erros, tá, que comprometem em muito você conseguir estar gerando resultados de emagrecimento e, fundamentalmente, com saúde, é consumir produtos alimentícios ao invés de comida. Certo? Então, se você quer emagrecer com saúde, uma das coisas que você precisa fazer é cortar os produtos alimentícios, principalmente os direcionados para quem está acima do peso. Tá? Produto diet, light, essas coisas todas, de um modo geral, não vão te ajudar a emagrecer. Não vão te ajudar a ter saúde, a conquistar a sua saúde. O que vai te conquistar a realmente emagrecer e ter saúde são os 3 pilares que eu já te indiquei. Um mindset adequado para você poder estar fazendo a transformação que você precisa. 2, uma alimentação saudável e adequada. E 3, atividades físicas adequadas à sua situação. Certo? Então, comer comida nutritiva ao invés de comer produtos alimentícios que podem alguns até nutrir, mas sempre estão comprometidos com um conjunto de nutrientes ou de elementos estranhos ao nosso corpo. Quando a gente ingere um elemento estranho, ou seja, que não estava presente quando foi gerado o nosso genoma, quando isso bate no nosso sistema, o que o nosso corpo diz, olha, pega aquilo e fala assim, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Como, por exemplo, com um metal pesado, como, por exemplo, com um produto químico. O corpo não tem referência para lidar com isso. E não existe remédio que vai ajudar o corpo a realmente lidar com isso. Existem sim coisas que você vai poder estar ingerindo para ajudar o seu corpo a lidar com isso. Certo? Como, por exemplo, tá, para você estar ajudando o corpo a fazer a eliminação de metais pesados provenientes de produtos enlatados, de peixes, de tudo que está, esse negócio todo está tudo contaminado com metal pesado. Tá? Uma das coisas que você pode estar fazendo é estar ingerindo mais coentro. E as pessoas que estão mais familiarizadas com as ervas, várias outras ervas que você pode estar associando à sua alimentação, que vão estar ajudando o corpo a eliminar os metais pesados. Tá? É muito fácil, eu uso muito, tá? na comida que eu como e nos pães até que eu faço, eu uso muito coentro moído, ele moidinho, é baratinho, entendeu? Ele dá um gostinho legal e ajuda o seu corpo a estar lidando com a intoxicação de metais pesados, certo? Então, voltando, é muito importante você conseguir e estar gerando essa alimentação mais saudável, mais nutritiva, de tal forma que você durma sem fome. Porque assim você vai conseguir fazer esse período de jejum. Não precisa fazer todo dia, você até pode, tá? Mas é legal fazer pelo menos 2 dias de jejum por semana, porque
dentre dos vários benefícios que isso pode estar te gerando, ele inclusive serve para poder estar combatendo qualquer indício que tenha de diabetes tipo 2 no seu sistema. Tá? A diabetes tipo 2, né, antigamente tinha diabetes normal, e depois de um tempo para cá apareceu-se a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 ela é por falência hepática, né, realmente. O pâncreas para, né, no caso extremo, ou então ele reduz